estado da Paraíba tem 2 casos confirmados de raiva humana, transmitida por cães errantes. 2 casos são da cidade sertaneja de Patos. Uma mulher e um homem foram mordidos após realizarem o resgate de um animal aos redores do bairro Jatobá. Então, foram atacados com mordidas ao tentarem imobilizá-lo. As 2 vítimas eram conhecidos nas redes sociais por ações de resgate e proteção aos direitos animais. E já haviam participado de polêmicas envolvendo a falta de equipamento para o resgate. As informações é que a dupla não procurou ajuda até a semana após o ataque, com o aparecimento de sintomas. Após isso, foram encaminhados para o hospital regional da cidade e seriam transferidos para a UTI, na capital paraibana, mas infelizmente não resistiram. Vale lembrar que a raiva humana é uma doença sem cura e seus sintomas incluem paralisia, dificuldade para dormir e espasmos musculares, sendo importante a vacinação e a procura de um hospital após ser exposto ao vírus. Isso é tudo lábia do governo para nos controlar. Eu mesma não vou me vacinar. A raiva é uma doença muito grave, tanto para os animais quanto para os humanos. E o pior é que não tem cura depois que os sintomas aparecem. Você adquire através da mordida, arranhões ou até da saliva de animais infectados. Se um cachorro com raiva morder alguém, essa pessoa pode pegar a doença. E como eu disse, não tem cura. No meu caso, tomei a decisão de não me vacinar. Esse é um direito individual e acredito que cada pessoa deve ter autonomia sobre o próprio corpo. Tenho minhas preocupações sobre possíveis efeitos colaterais e sobre a falta de estudos a longo prazo para algumas vacinas mais recentes. Além disso, acredito que a saúde deve ser uma escolha consciente e informada, e não algo imposto. Não irei me vacinar. Pois eu vou me vacinar hoje mesmo. A vacinação é um dos avanços mais importantes da medicina, responsável por salvar milhões de vidas ao longo da história. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre vacinas, é essencial buscar informações em fontes confiáveis, como a Organização Mundial da Saúde e órgãos de saúde pública. Ei, não deixe seu cachorro sair bebendo água de qualquer lugar. Estamos tendo um surto de raiva. Esse vírus pode passar pela saliva. Ninguém sabe o que bebeu dessa água. Que besteira! O sistema imunológico dele é super forte. Esse negócio de ficar preocupado o tempo todo não faz bem também. Ficar evitando tudo só enfraquece o corpo. Tente se tratar e ver se cuida da sua vida. Como pode? Que mulher mais sem noção. Vai acabar se dando mal. Vamos embora, Brutus. Ai, para de me lamber. O Brutus está estranho. Está inquieto, não come desde ontem, babando. E não foi vacinado para a raiva. Acho melhor eu levá-lo ao hospital veterinário. Não acredito que o Brutus morreu e de raiva canina.
Eu sei que é difícil, mas você precisa aceitar. O veterinário confirmou. O Rex morreu de raiva. Não, não pode ser. Ele não tinha nada. Era só um mal-estar, uma gripe, sei lá. Eu não quero ouvir isso. Não vou aceitar que meu cachorro morreu por causa dessa maldita doença. Ele não merecia isso. Ele só estava doente. Os sintomas eram claros: agressividade, espasmos, aquela espuma na boca. Eu sinto muito, de verdade. Mas se ele teve raiva, você precisa tomar a vacina. Você pode estar em risco. Eu sei que dói, mas negar não vai mudar o que aconteceu. Mas não vou me vacinar. Tudo bem. Em 24 horas, ela começou a apresentar agitação intensa, espasmos musculares e hipersensibilidade a estímulos. Quando tentamos oferecer água, ela teve espasmos na garganta e mostrou sinais claros de hidrofobia. Ela também desenvolveu aerofobia. Bastava um fluxo de ar no rosto para desencadear espasmos. A agressividade e os períodos de confusão aumentaram, intercalados com letargia extrema. Ontem à noite, ela teve episódios de convulsão e entrou em estado de delírio. O irmão relatou que, há cerca de um mês, ela convivia com um cachorro infectado com o vírus, mas não procurou atendimento nem tomou a vacina antirrábica. Infelizmente, agora estamos diante de um caso já sintomático e sabemos que, nesse estágio, o prognóstico é praticamente fatal. Estamos mantendo suporte intensivo, sedação, ventilação assistida, controle dos espasmos, mas sabemos que, uma vez manifestados os sintomas, a taxa de sobrevida é mínima. A vacinação contra a raiva é essencial porque a doença é praticamente 100% fatal após o surgimento dos sintomas. No entanto, é evitável com a vacinação adequada. Por que se vacinar e não ignorar? A raiva é mortal. Uma vez que os sintomas aparecem, não há tratamento eficaz. A morte ocorre em poucos dias. A vacina salva vidas. Se uma pessoa for mordida por um animal suspeito, tomar a vacina imediatamente pode impedir que o vírus alcance o sistema nervoso e evitar o desenvolvimento da doença. Casos avançados não têm cura. Animais de estimação devem ser vacinados. Cães e gatos precisam de vacinação regular para impedir a disseminação do vírus para humanos. Qualquer mordida pode ser perigosa. Mesmo se o animal parecer saudável, ele pode estar incubando o vírus. Não espere os sintomas aparecerem para buscar ajuda. O que fazer se for mordido? Lave imediatamente a ferida com água e sabão, pois isso reduz a carga viral. Procure um médico imediatamente para avaliação e vacinação, se necessário. Não ignore sintomas iniciais como febre, formigamento ou dor na área da mordida. Este filme foi criado com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a raiva e suas consequências. A raiva humana é uma doença viral grave e que quase sempre é fatal após o início dos sintomas.
Causada pelo vírus da raiva, a doença atinge o sistema nervoso central, levando a uma inflamação grave no cérebro e da medula espinhal. A principal forma de transmissão ocorre através da mordida de animais infectados, como cães, gatos, morcegos e outros mamíferos. O vírus está presente na saliva desses animais e pode ser transmitido também por arranhões ou contato com mucosas lesionadas. Apesar de ser uma doença evitável, a raiva ainda representa um problema de saúde pública em muitos países, principalmente em áreas onde a vacinação dos animais domésticos não é amplamente praticada. Em algumas regiões, os morcegos são os principais transmissores da doença, aumentando os riscos para as pessoas que vivem ou trabalham próximo a áreas rurais e florestais. Os sintomas da raiva geralmente começam de forma inespecífica, incluindo febre, dor de cabeça, cansaço, desconforto no local da mordida. Com o avanço da doença, surgem sintomas neurológicos graves, como ansiedade extrema, confusão, espasmos musculares involuntários, dificuldade para engolir, agressividade e hidrofobia, medo intenso da água. Em estágios mais avançados, a pessoa pode entrar em coma e, na maioria dos casos, o desfecho é fatal. A melhor forma de prevenção contra a raiva é a vacinação. Os animais domésticos, especificamente cães e gatos, devem ser vacinados anualmente para evitar a propagação do vírus. Além disso, profissionais que lidam diretamente com animais, como veterinários, biólogos e trabalhadores de controle de zoonoses, devem receber a vacina preventiva. Para pessoas expostas ao vírus, como em casos de mordidas em animais suspeitos, é essencial procurar atendimento médico imediato. O tratamento profilático após a exposição inclui a limpeza profunda do ferimento com água e sabão, a administração da vacina antirrábica e, em alguns casos, a aplicação do soro antirrábico. A conscientização da população sobre a raiva é fundamental para reduzir os casos da doença. É importante educar as pessoas sobre a necessidade da vacinação, o perigo do contato com os animais silvestres desconhecidos e a importância de buscar atendimento médico rapidamente em caso de mordida ou arranhão de um animal suspeito. Somente com medidas preventivas eficazes e a colaboração da sociedade será possível controlar e erradicar essa doença que, apesar de perigosa, pode ser evitada com atitudes simples e responsáveis. Os sintomas da raiva nos animais variam de acordo com a fase da doença e podem se apresentar de diferentes formas. De modo geral, a raiva evolui em 3 fases. Fase patrômica, inicial. Nesta fase, os primeiros sinais podem ser sutis e inespecíficos, durando de 2 a 3 dias. Os principais sintomas incluem mudança repentina de comportamento, febre e mal-estar, coceira ou irritação no local da mordida, se houver infecção prévia, perda de apetite e cansaço incomum. A fase excitativa, furiosa ou agitada. Nesta fase, o animal infectado apresenta sinais neurológicos mais evidentes. Os sintomas incluem agressividade extrema e comportamento violento sem motivo aparente, tentativa de morder pessoas, outros animais e até objetos, hipersensibilidade a estímulos como luz, som e toques, salivação excessiva devido à dificuldade de engolir, andar cambaleante e desorientação, convulsões e espasmos musculares. Fase paralítica, silenciosa ou depressiva. Nesta fase final, a doença progride rapidamente para a paralisia e a morte do animal. Os sintomas incluem paralisia dos membros, começando geralmente pelas patas traseiras, impossibilidade de fechar a boca, causando aspectos de boca aberta e aumento da salivação.